Prednisona. Você faz uso de prednisona com uma certa frequência ou toma demais essa medicação que é um corticoide, ou faz uso de algum outro corticoide, dexametasona, betametasona? Então, meus amigos, antes de tomar essas medicações, vou pedir para você assistir esse vídeo e entender melhor como é o seu uso, certo? E ter um cuidado por conta dos seus efeitos colaterais e evitar a automedicação. Estou fazendo realmente esse vídeo porque a gente vê muitos pacientes usando essa medicação sem prescrição médica. Então, cuidado, né, para entender melhor como é que é o uso, como é que funciona esses corticoides, e aí você entender e ficar mais prevenido dos efeitos colaterais dessas medicações, tá certo? Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Renato Pontes, sou médico otorrino e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. No nosso canal a gente divulga vídeos inéditos semanais falando da área da otorrinolaringologia, ouvido, nariz, garganta, sono, enfim. E se você gostou do seu conteúdo e quiser receber mais, se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar as notificações do sininho, tá certo, pessoal? Então, vem comigo no vídeo. Prednisona, corticoide oral muito utilizado, certo? E aí eu vou falar um pouco nesse vídeo sobre essa medicação, né? Popularmente a gente vê vários nomes comerciais, Predsim, Prelone, enfim, tem alguns nomes comerciais que você encontra nas farmácias. Mas aí, pessoal, eu quero aqui chamar a atenção para evitar a automedicação. O que eu vejo, pessoal, é pacientes cada vez mais utilizando essa prednisona de forma inadvertida, né? Qualquer coisa toma prednisona. Teve qualquer infecção crise de alergia, por exemplo, toma prednisona. E aí a gente chama a atenção para os seus efeitos colaterais, tá certo? Então eu vou falar bastante sobre isso aqui. Primeiro, pessoal, Renato, quais os efeitos colaterais? O que mal pode fazer para mim essa medicação? Então, pessoal, principalmente, vamos lá, aumento da pressão arterial. A gente sabe que o uso de corticoide aumenta a pressão, tá certo? Diabetes, ele faz o diabetes aparecer, facilita o aparecimento do diabetes. Pressão ocular, principalmente se você já tiver glaucoma, né? Ele tanto pode causar como pode piorar caso você tenha uma pressão alta nos olhos, tá certo? Os corticoides, eles também fazem o quê? Retenção de líquido, aumento da gordura, por isso que os pacientes incham bastante quando usam demais e em altas doses essa medicação, tá? Outros efeitos colaterais articulares, né? Os pacientes têm incômodo, dores articulares. Chamar a atenção agora, pessoal, para crianças, né? A gente vê, né? A gente está numa fase de muitas infecções de vias superiores, gripes, resfriados, sinusites, e aí as crianças fazem uso de corticoides, mas como eu falei, faça de acordo com a prescrição do seu médico, evitando a automedicação. Qual o efeito da criança que pode causar? Crescimento, pessoal. Altera o crescimento dessas crianças, tá? Assim como altera a qualidade do sono, tanto de adultos como de crianças. Deixa o sono mais agitado, às vezes com insônia, tá? Então esses são alguns dos efeitos colaterais do uso excessivo e em altas doses do corticoide. Lembrar, pessoal, que os corticoides a gente usa de duas formas, né? Ele tem doses diferentes. Determinar a dose vai determinar o efeito. Por exemplo, existem doses pequenas que são anti-inflamatórias e doses altas que são imunossupressoras. Por isso que os médicos, os reumatologistas que cuidam das doenças autoimunes utilizam altas doses e tem que ser usadas mesmo, pessoal, para controlar essa doença. Para quando a gente quer fazer um tratamento de uma sinusite, de uma laringite, a gente costuma utilizar doses menores. Nós otorrinos que pegamos mais esses casos, a gente usa doses menores e por pouco tempo, 5, 7, no máximo 10 dias, tá bom? Então tem que ter esse cuidado. Por que eu falo isso? Principalmente quando eu falo de rinite alérgica. Renato, eu só melhoro quando eu tomo um corticoide. Tá certo, realmente você vai melhorar se você tomar um corticoide da sua rinite. O problema é que se você tiver
uma rinite muito descontrolada e ficar tomando toda vez que tem uma crise, você vai acabar tendo efeitos colaterais. Aí é o primeiro ponto. Segundo ponto, hoje em dia tem medicações antialérgicas muito melhores do que os corticoides e sem os efeitos colaterais. Principalmente medicações tópicas, por exemplo, os corticoides nasais. Os corticoides nasais, Noex, Buzonid, Avamis, Nasonex, enfim, tem vários. Não causam esses efeitos colaterais dos corticoides orais, da prednisona, por exemplo. Certo? Ou seja, essas medicações, os sprays nasais, são muito mais seguros, pouco absorvidos e a gente consegue fazer por longo tempo, 2, 3 meses, 4 meses, enfim, a depender de cada caso. Então, assim, o que eu quero chamar realmente a atenção para você, primeiro, evitar a automedicação do corticoide, sempre levar ao médico, tome de acordo com a prescrição médica, e evitar de ficar tomando nas crises bobas do dia a dia, né, de rinite, por exemplo, Renato, vou varrer a casa, eu sei que vou ter uma crise, eu já tomo uma prednisona. Não é assim, meus amigos, não faça isso. Né? Primeiro que eu sempre falo aqui nos meus vídeos, que quem tem rinite não pode nem varrer casa, né? A gente fala para passar pano, tem que passar pano ao invés de varrer, para poder a poeira não subir, tá? Mas é isso, mas assim, tem doenças realmente autoimunes que você vai precisar tomar corticoide, vai tomar por muito tempo e vai ter os efeitos colaterais, por isso que você vai ficar retornando ao seu médico para ficar fazendo exames, né, fazendo a vigilância das alterações para o médico fazer e fazendo a dosagem das medicações. Né, de acordo com o curso da doença, a partir de que você for melhorando, o médico vai ajustando a dose e vai percebendo os efeitos colaterais em você. Ah, Renato, começou a aparecer tal coisa em mim, começou a aparecer uma alteração muito importante no meu sangue, e a partir daí o médico vai ajustando a dose. Nós, otorrinos, geralmente a gente utiliza muito os corticoides orais nos quadros de rinossinusites infecciosas. Aí sim é um bom caso para fazer o uso do corticoide ali por 5, 7 dias. Nesses casos não tem, assim, o risco é baixíssimo de ter efeitos colaterais. Alguns pacientes reclamam da alteração do sono, enfim, mas geralmente esse é um tempo que não vai causar grandes efeitos colaterais nesses pacientes. O que não pode é ficar fazendo com frequência e recorrência, tá certo? Então, assim, a gente usa nas rinossinusites, nos quadros de otite, a gente também usa. Nas rinites alérgicas, muito raro, não é comum a gente utilizar os corticoides orais, a não ser em casos bem selecionados em que o paciente não melhora com mais nada, aí a gente pode fazer um pequeno tratamento com o corticoide oral. Tá certo, pessoal? E aí, eu pergunto para vocês já usaram os corticoides orais? Vocês costumam utilizar sem prescrição médica? Vocês têm um hábito de se automedicar com prednisona? Então esse é para ter um cuidado. Tá bom, pessoal? Então é isso. Esse foi mais um vídeo falando sobre esse assunto muito importante. Se você gostou, compartilhe com amigos, compartilhe com familiares. Não esqueça de deixar os comentários. Tá joia, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau!